Gente, quem for entrando depois, sejam todo mundo, boa noite por estarem aqui assistindo essa live. Gente, quem estiver presente, quem for entrando depois, sejam mais do que bem-vindos a essa live mais do que legal do canal O McGuffin. É uma live de Natal, digamos assim, um presente de Natal para os seguidores. Eu e os meus dois grandes amigos, o Thiago Cabreira e o Carlos Frederico Silveira, que estão mais uma vez aqui me honrando muito com a presença deles, vamos dar um presente de Natal gigantesco para todos que estiverem aqui assistindo. Não vamos falar de um filme natalino, vai ser um filme sobre tempo, um filme sobre história, transformação, sobre mudança e sobre continuidade, que é o grande filme O Leopardo, de 1963, dirigido e escrito por Luchino Visconti, um dos maiores mestres da história do cinema mundial, não só do cinema italiano, mas do cinema como forma de arte. Um dos maiores realizadores da arte, com toda certeza. E, basicamente, é um filme que aborda a história, especificamente, o processo do ressurgimento, que foi aquele processo de unificação dos diversos cidades-estados, ducados e principados da Península em 1860. E todo esse fenômeno histórico é abordado a partir da perspectiva de um personagem e uma família específica, que é a família Salinas, que é uma tia nobre da Sicília, e o personagem específico é o Príncipe de Lampedusa, interpretado pelo grande ator americano Burt Lancaster. É um filme que usa, digamos, um fenômeno micro para falar de processos macro, processos históricos, culturais, econômicos e políticos. E eu acho que não há pessoas melhores e mais gabaritadas para falar sobre esse filme, sobre essas questões, do que os grandes professores Teixeira e Carlos Frederico, que estão aqui comigo hoje, me dando mais uma vez o privilégio da presença. Gente, sejam mais do que bem-vindos, e eu gostaria de começar passando a palavra para o Carlos Frederico. Carlos Frederico, seja bem-vindo à nossa live sobre o Luchino Visconti. Então, cumprimentando todo mundo, ao Alexandre, agradecendo o convite, ao Thiago Cabreira, e ao pessoal que segue aqui a live todos os domingos. É um prazer estar aqui novamente, um pouco mais à vontade hoje, talvez com pelo menos um cineasta que eu acho que me identifico mais, embora, sem dúvida, a live de que participei também tenha sido bastante interessante, mas hoje vamos falar do Visconti, como já foi anunciado pelo Alexandre Leitão. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da figura do Visconti. Se o Alexandre falou que realmente é um processo histórico que é narrado neste filme que nós vamos comentar hoje, em tantos outros filmes do Visconti ele tem esse compromisso histórico, não é, de narrar a história nos 100 anos que vão de 850 a 950. A filmografia do Visconti está fechada nesse centenário, vamos dizer, que percorre 100 anos da nossa história, com a única exceção que tem sua justificativa, que é Violência e Paixão, ou seja, retrato de família num apartamento, no interno, né? Então, em geral, os filmes estão narrando a história nesses 6 anos de grandes mudanças para a humanidade. Então, acho bastante interessante esse aspecto histórico que o Alexandre acentuou, porque o próprio Visconti fez história, a sua vida é cheia de importância histórica, no sentido de que de referências históricas, não só porque ele viveu toda essa primeira metade do século XX, um pouquinho depois, participando intensamente da vida parisiense e da italiana, mas também porque a família dele vem do século X, os Visconti, né? Então, ele foi formado numa aristocracia, a mais fina flor da aristocracia milanesa, e, portanto, de Milão, os Visconti de Mondrone, e depois o Visconti
teve essa grandeza, vamos dizer assim, de se libertar um pouquinho, vamos dizer, das amarras familiares em favor do conhecimento da cultura contemporânea, vivendo em Paris, depois voltando para a Itália, mas em contato com o grande o Grand Monde, né? Que os franceses souberam viver tão bem, justamente na primeira metade do século XX. Estão trabalhando com grandes cineastas, o Renoir, né? Depois também com grandes figuras da cultura francesa. Teve um caso com a Chanel, embora ele seja homossexual, e isso é conhecido dele, mas ele teve alguns casos com algumas mulheres importantes, vamos dizer assim, significativas, que ele admirou bastante. Menos a Maria Callas, que foi a grande querida da vida dele, porém, a Maria Callas ficou escandalizada, porque quando soube que ele era homossexual, né? Então, isso também é bastante interessante, todo esse percurso da vida dele, né? Estão misturados um pouco com alguns filmes dele apaixonados, né? Filmes bastante ricos, mas eu dizia, ele percorre todo esse século XX, né? Morre em 76, nasceu em 1906 e morre em 1976, 17 de março de 76, viveu esse momento muito interessante de conflito entre o mundo antigo e o mundo moderno, mas, ao mesmo tempo, as indas e vindas do mundo antigo e moderno. Eu queria dizer com isso, ou seja, a passagem do mundo antigo, da nobreza para a burguesia, mas também a passagem do capitalismo para o comunismo, e depois, de novo, do comunismo para o capitalismo, do fascismo para a democracia. Ele mesmo foi preso, não foi torturado, a não ser psicologicamente. Eu sei que o pessoal fala que ele foi torturado só psicologicamente, né? Ele mesmo diz, né? Mas não sofreu nada fisicamente, ficou 14 dias preso e foi salvo por uma atriz também, que conseguiu tirá-lo antes de ser fuzilado em 44, né? E depois ele generosamente conseguiu testemunhar para fuzilar o general lá que o prendeu. Então, foi uma história muito divertida, vamos dizer assim. Ele viveu o fascismo e sempre lutou contra o fascismo. Na sua vida, ele era comunista, se sabe bem disso, mas o comunista, a fina flor da aristocracia italiana, tá certo? De uma alta gabarito intelectual e sensibilidade, sobretudo, né? Abrigou todos aqueles que estavam perseguidos pelo fascismo na sua casa em Roma, já, porque ele viveu depois que veio da França, ele foi morar, logo depois foi morar na Itália, na Via Salária, tinha aquelas casas enormes de família, naquela vila, então ele abrigou muitos comunistas lá perseguidos pelo fascismo italiano, até 1945. Então, é uma figura excepcional. Eu teria que falar muito, mas conheceu um monte de gente importante da literatura, da arte, da moda, e ele era uma pessoa fina, de grande sensibilidade estética, né? E isso tudo, e toda a cultura da família dele, trouxe para o cinema. O cinema, eu acho que é fruto de toda a história, vamos dizer, um pouco o visual da história italiana, um pouco que a gente vê no cinema do Visconti, especialmente depois daquele começo mais realista, né? Aí o Thiago pode falar, porque ele começa com filmes bem realistas, Obsessão, etc., que são um pouco diferentes do que virá depois, né? Thiago, pode falar um pouquinho da fotografia dele? Isso, boa noite, é um prazer estar com vocês dois aqui, com a nossa audiência, né, Alexandre? Nossa audiência fiel, para falar do Visconti pela primeira vez, então acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco a biografia, como o Frederico falou, né, e a filmografia, ele também, o Frederico já adiantou bastante, mas é interessante a gente relacionar com o Rossellini, né, de quem ele foi amigo, inclusive. Eles mesmo antes da guerra, durante a guerra, né, segundo relatos, tiveram uma convivência bastante próxima e foram líderes, né, do movimento neorrealista, de que a gente falou foi uma live só sobre o Rossellini, parece que foram muitas, né? É porque naquela época a gente fazia uma live viscontiana, né? Estendida, uma live com 3 filmes, e falava, na verdade, da obra toda. Hoje a gente não vai falar disso, né? Não daria também, né? Nem o Rossellini é uma heresia a gente ter feito isso. Mas os primeiros filmes dele, né, da década de 40, início até 1951,
com Belíssima, foram filmes que são classificados como neorrealistas, né? Dentro daquela estética bastante de retorno de retorno não, né, de rompimento com uma estética do estúdio, né, de mostrar o povo real, né, a realidade social, enfim, em traços bastante esquemáticos, né, essa preocupação com cinema bastante, com viés bastante social. E ele, assim como Rossellini, a partir de 1954, quer dizer, foram diferentes os períodos, mas no caso do Visconti, em 1954, ou seja, já durante a década de 50, passou a ser questionado por fazer ir em outra direção, tanto no teatro quanto, mas principalmente no cinema. Ele continuou sendo diretor de teatro, ópera, né, ao longo da vida, mas foi cada vez mais reconhecido, né, considerado depois da década de 60, principalmente como um diretor de cinema, né, ficou mais conhecido. Embora na década de 50, principalmente no teatro e na ópera ele tenha tido representações, montagens bastante importantes, né, como o Frederico indicou aí. Sobretudo a Traviata, a famosa Traviata, quem viu, viu, quem não viu, nunca mais, né? La Scala, em 1955, com a Maria Callas, foi a maior produção do La Traviata no século XX, considerada uma grande produção. Fez antes a Sonâmbula, no mesmo ano, mas depois foi para a Traviata que deu esse sucesso todo. A Maria Callas... Teve uma outra montagem do Verdi também, eu estou tentando lembrar qual era, no Céu Dom Carlo, qual é o que ficou também muito... Acho que foi no Covent Garden, nesse caso, foi na Inglaterra, que ficou muito famosa, foi muito polêmica, né? E é engraçado que na ópera ele era considerado quebrando a tradição na direção de um realismo. E já no cinema, na década de 50, ele foi considerado, por motivos diferentes do Rossellini, que ele estava traindo o movimento do neorrealismo. No caso, em 1954, ele fez o Censo, em português Sedução da Carne. E era o primeiro filme colorido, uma grande produção, pelo menos para os padrões do cinema italiano da época, era uma grande produção com cenas de batalha, não chega ao patamar, né, do orçamento do Gato Pardo, né, que é um caso incrível, né, inacreditável até para os moldes de hoje, né, que um filme com essa aspiração estética tenha tido um financiamento assim, né, e um sucesso, tenha conseguido sucesso de bilheteria. Mas no Sedução da Carne ele já retrata, né, esse filme de 1954, ele já retrata o Risorgimento, né? Então é o primeiro filme histórico dele, né, que passa a retratar um período mais do século XIX, principalmente, né, a segunda metade do século XIX, e fala da guerra se pode considerar guerra, né? Eu não sei o termo técnico, o Alexandre, mas a última disputa, se eu não me engano, da unificação italiana, que é a Batalha por Veneza, não é? Sim. A tomada não, né? Porque tem um revés. Depois tem um monte de acordos, mas o filme para ali no momento no limiar, o Censo, né? Para no limiar no meio da guerra, né? Ele não termina a parte histórica, enquanto o Leopardo já né, tem todo o processo do Risorgimento, no caso, a tomada ou a conquista, né, das duas Sicílias, né, do reino das duas Sicílias. Vocês me corrijam, vocês conhecem mais história italiana, por favor, mas do que eu estava relendo aqui para pensar o contexto histórico, né? Foi uma batalha decisiva, né? Uma das últimas antes de Veneza, né? Esses dois momentos acho que retratam muito a ambiguidade, pelo menos da interpretação histórica
dada pelo Visconti para esse movimento da unificação, o ressurgimento ou unificação da Itália, simplificando, né? Se eu posso simplificar assim, né, Alexandre, para o pessoal que da live, que não é especialista na história. Mas, enfim, fale um pouco do contexto. Essa unificação da Itália, o contexto é importante, porque se chama Risorgimento, mas na verdade, a tentativa de unificar a Itália, que era dividida em vários ducados, reinos, etc., sobretudo no sul, mas é importante lembrar que no sul, aí estamos dizendo Sicília e a Sardenha, etc., Nápoles, etc., é importante lembrar que a Sicília mesmo, a região da Sicília, que incluía Nápoles também, né, nesse reino, foi, eu acho que isso Lampedusa insiste, foi por 2.500 anos dominada por estrangeiros. É como uma espécie de... O Lampedusa diz isso no livro, a Sicília é a América da Antiguidade, concorda? Onde todos vinham morar, onde todos os imigrantes, todo mundo, fenícios, gregos, todo mundo foi para lá. Então, foram 2.500... Isso é importante para o filme, porque o conflito que o Tiago está trazendo aí, fazendo a referência histórica, o conflito principal do nosso príncipe de Salinas, o Gato Pardo, é justamente esta mudança que vai acontecer de rumo, ou seja, o reino dele vai acabar, vai se submeter a uma nova gestão política, vamos dizer assim, na Itália, né? E esse é o conflito que ele tem que resolver. Ele vai participar disso, em que medida vai participar? Participando, ele vai perder, vamos dizer assim, os privilégios ou o seu reino, né? Não participando, ele tem o risco de perder mais ainda, talvez, porque a família toda vai ficar desamparada, vai fugir. Então, isso tudo está implicado, eu acho, nas relações familiares que o filme vai mostrar e também nas opções políticas que ele vai tomar, né? E vai ser, obviamente, a melhor que pudesse aparecer naquele momento, porque, justamente, é tudo muito aristocrático no filme. Embora seja siciliano, porque o pessoal faz essa diferença do sul da Itália para os milaneses, o Visconti, eu acho que o Lampedusa também, consegue dar o refinamento próprio da aristocracia que não tem fronteiras, né? E o Burt Lancaster faz isso muito bem. Então, eu acho que o filme tem essa coisa importante a resolver. A mudança política invade a vida da família do príncipe de Salinas, né? Então, isso tem que ser resolvido. Eu acho que a história, a trama, gira em torno desse, vamos dizer assim, desse problema a ser resolvido. Como vai ficar, vamos dizer, a aristocracia siciliana, sobretudo a família, o reinado, vamos dizer assim, do príncipe de Salinas diante de uma nova Itália. Por quê? As opções poderiam ser bem duas politicamente, não é isso, Alexandre? Poderia ser a monarquia e poderia ser a república. Então, acho que é importante lembrar, porque a Itália vai se guiar para uma monarquia, vai se direcionar para uma monarquia, que eu acho que foi a perda menor que eles conseguiram, né? Eu acho que o príncipe, aliás, o Tancredo, que é o sobrinho do príncipe, né, vai lutar em favor do Garibaldi, que é a grande figura do Ressurgimento, certamente para defender os interesses da aristocracia. Paradoxalmente, por quê? Porque a unificação vai ser feita debaixo da monarquia italiana, justamente o ressurgimento da monarquia italiana e não da república, que poderia ter sido a desgraça, seria a desgraça maior para a família. Eu acho que eu falei demais, né? A desgraça maior para a família do príncipe de Salinas, né? Fale, Tiago, fale, Alexandre. O Alexandre não falou ainda nada, o historiador ainda não... Não, você concorda, Alexandre, que tem esse problema, esse caminho da monarquia ou da república, que, no fundo, é tudo muito sutil no filme, mas, no fundo, é esse medo que a família, esse risco que a família corre. Vai perder, de qualquer maneira, mas até onde ele pode... Exatamente. Assim, eu vou só pedir uma licença, um segundo, Alexandre e Frederico, e audiência, eu vou libertar um gato que ficou preso aqui sem querer. Já podem... Estou ouvindo vocês. Coisas que acontecem quando a gente está fazendo uma transmissão. O gato Frederico... não é pardo, não. Esse gato do Tiago não é pardo, é pardo?
É mais ou menos pardo, é mais ou menos. É mais ou menos pardo, então tá bom. É cinzentado, é cinzentado. Então tá no espírito. Não, assim, nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Exatamente o fato do nome do filme ser O Gato Pardo, né? Italiano, O Gato Pardo, que é interessante porque, na verdade, é o animal que no brasão da família da Casa de Lampedusa, da Casa dinástica de Lampedusa. Até por isso o nome do filme é O Leopardo. Ou seja, na verdade, o filme é sobre a dinastia, sobre o que será o futuro dessa casa dinástica, como o Frederico e o Thiago assim, magistralmente. E exatamente como o Frederico falou, eu coloquei aqui o filme para passar, assim, não se preocupe, gente, o filme tem 3 horas de duração, a live não vai ser de 3 horas, mas é só para situarmos um pouco o que falando, já que são lindas imagens da Sicília, do interior da região da Sicília, que na verdade situam muito bem essa narrativa, né, que seria uma espécie de feudo mantido por essa família, né, nobre do Reino das Duas Sicílias. E como o Frederico contou magistralmente, a história do ressurgimento italiano, a unificação da Itália, é uma história de basicamente uma história. O que ocorre é que você tinha esses diversos reinos e ducados e cidades-estado na península, o reino das duas Sicílias e o ducado de Nápoles, especificamente, eram suscetíveis à ingerência estrangeira. Durante vários séculos, a França e a Espanha disputavam para ver quem seria o país mandante da região das Duas Sicílias, quase como se fosse uma colônia americana. O Frederico colocou muito. Só que já na década de 1850 e 60, observadores estrangeiros e nativos da Península Itálica observavam que essa aristocracia clássica, feudal, que ainda governa regiões, estava em risco de cair. A Itália já tinha passado a região da Itália já tinha passado por diversas rebeliões, desde a Revolução Francesa de 1789, lembrando que Napoleão invade a Península Italiana, tenta fazer uma unificação artificial de diversas cidades-estado que duram algum tempo. E isso basicamente faz com que, na primeira metade do século XIX, regiões como o Reino das Duas Sicílias, os territórios papais, a República de Veneza, tivessem levantes de teor nacionalista constantes, e sociedades secretas, como os carbonários, que defendiam a unificação. Então, quando se chega na década de 1800, final da década de 1850, está muito claro para várias pessoas que vai haver uma unificação. E como o Frederico colocou, a questão é saber que tipo de unificação será essa. E é um filme muito interessante, o Leopardo, porque ele, na verdade, é um filme muito italiano, ele é claramente italiano, no seguinte sentido, em nenhum momento há uma explicação para diversas figuras históricas que são mencionadas, que são jogados durante a narrativa, e se você não tiver estudado no colégio, pelo menos, história italiana, a pessoa pode acabar ficando um pouco perdida. E esses personagens são mencionados logo no início do filme, em alguns momentos. E os nomes são Mazarini, Cavour, Aldi e Vittorio Emanuele, 4 nomes mencionados. E quem são essas pessoas, né? O Vittorio era o rei do Piemonte, que era um reino no extremo norte da Itália, era o reino mais industrializado da Península Itálica. Ele era um franco aliado à França e tinha interesse em unificar a Itália sob uma ordem burguesa industrial, incentivando infraestrutura e, claro, uma jurisprudência baseada em propriedade privada, parlamentarismo, constituição. E o primeiro-ministro dele era o grande da unificação italiana, sob uma primazia moderada, baseada num compromisso de classes com a nobreza. E, no outro extremo dessa política, você tinha o Gandhi, que era o grande líder revolucionário italiano. Ele era no século XIX o que o Che Guevara foi no século XX. Ele era o grande revolucionário internacional que foi lutar no Brasil, na revolta rio-grandense, foi lutar na França, foi lutar enfim, Uruguai. Uruguai, exatamente, Tiago. O Tiago lembrou muito bem. Ele é uma figura tão grande na Idade Romântica que até o Alexandre Dumas escreveu uma versão ficcional da biografia do Garibaldi. Assim, ou seja, ele era realmente o paradigma do revolucionário. E, óbvio, a versão de unificação que o Garibaldi deixava era uma versão mais
radical, assim, ele flertava muito com a ideia de república, ele se comprometia com os monarquistas do Piemonte, mas ainda assim ele tinha pretensões mais radicais do que ele. E o Mazarini, Giuseppe Mazarini, era talvez a figura mais radical da unificação, república social. Ele falava que tinha que ser uma república com sufrágio universal, amplos direitos trabalhistas, com governo de trabalhadores. Isso numa época em que já se falava, obviamente, sobre teorias comunistas. Mazarini nunca se identificou como nem sequer como socialismo, mas ele era uma figura bastante radical dentro daquele cenário. E é exatamente nesse cenário, como o Frederico pontuou muito bem, que a imagem que está aparecendo agora na cena, ele tem de tomar uma escolha. Como ele vai reagir? Ele é um nobre feudal do Reino das Duas Sicílias e ele é encarado com a realidade da história, né? Assim, ele tem que ter posição pensando em resguardar seu poder, sua autoridade e, sobretudo, suas posses financeiras. Ele é um personagem que fala muito em dinheiro durante o filme, assim, o dinheiro da minha família, a herança vai ser dividida entre meus 7 filhos, o meu sobrinho tem que casar com alguém rico. Ele sempre fala muito isso. É uma democracia que percebe, tanto em ocaso econômico e político, e tem que, sob uma maneira, através de compromissos de classe. E agora fui eu que falei muito, mas eu queria fazer uma pequena pontuação que é sobre como o filme começa, porque eu reassistindo o filme para a live, eu queria colocar aqui numa cena, numa pequena sequência, o filme começa com a família rezando, assim, sistematicamente, todos estão ajoelhados rezando, tem um padre pessoal, um jesuíta, que é um agregado da família, e eles estão todos... Isso que é uma oração tradicional, eles estão fazendo algo que eles fazem todos os dias, e, obviamente, o nobre lição. Só que, no meio da oração, tudo é interrompido, porque há um barulho vindo do lado de fora do feudo, e aí alguém chega e avisa, um soldado morreu. É um soldado, obviamente, do Reino das Duas Sicílias. E é um filme maravilhoso, porque ninguém sabe por que o soldado assim, foi morto, obviamente, alguém deu um tiro nele. Ninguém tem uma ideia clara do que está acontecendo, e logo na sequência recebe uma carta de um outro nobre informando os garibaldinos, né, os revolucionários, desembarcar no Reino das Duas Sicílias e estão começando levantes para iniciar uma revolução pela unificação italiana. E é uma forma maravilhosa de começar um filme sobre o processo histórico, porque a história nunca vem pronta. Ela começa aos poucos. É quase como o início de um filme, essa cena do amor, é quase como se fosse um filme. Assim, o filme A Noite dos Mortos-Vivos do Romero também não começa de cara milhões de zumbis surgindo. Começa com uma pessoa num cemitério, uma notícia de que algo estranho está acontecendo, ninguém tem noção clara desse fenômeno. Então, é quase como se a história entrasse como um ladrão, digamos assim. Ela chega lenta, quando ela chega de forma decisiva. E tanto que na cena seguinte, eles veem esse corpo, o príncipe de Lampedusa sai com o padre, e o padre nunca é mostrado, mas ele olha para fora da carruagem e diz, olha só o fogo na montanha, dando a entender que os garibaldinos já estão fazendo um acampamento, ou seja, a marcha da história está seguindo passo a passo de maneira inexorável. Mas, enfim, era só um comentário a fazer. Há muitas cenas para se falar desse filme, que é um filme brilhante, sutil e elegante. E eu queria perguntar quais cenas ou quais elementos do filme vocês gostariam de pontuar, gente. Bom, até agora só mostrou cenas que são verdadeiras pinturas. Se você para, é interessante porque para a cena, então parece mesmo que são quadros. Realmente você aprecia muito a fotografia e essa que você está falando, esse caminhar da revolução, com esse caminhar da carroça do príncipe, já é muito simbólico, como em vários momentos vai ter isso no filme, né? Essas viagens de lá para cá, de cá para lá, do próprio príncipe, você vai ver algumas metáforas ou alegorias do tempo que se vai, tem impressão, não é? Então, eu acho que ter começado realmente com a Ave Maria, que eles estão rezando, e interrompida por essa, vamos dizer assim, por esse sinal, né, por esse muito bem feito, né, com a qual se inicia uma ação lá, é bastante interessante, né? Mas vamos lá. Eu acho que poderia dizer alguma outra coisa importante para a gente apreciar mais o filme, que depois, quem for rever o filme, ou ver pela primeira vez, né, de fato,
tem toda essa beleza plástica, mas o filme não deixa de ser filme mesmo, né? Embora também esteja baseado num livro, é uma adaptação, que o Visconti faz muito bem, a adaptação da literatura para o cinema. Como o Thiago já disse aqui, ele foi diretor de teatro, fez peças importantíssimas em Roma, né? Especialmente teatro moderno, era um amante do Shakespeare, mas também dos contemporâneos, Tennessee Williams, e quem foi amigo, etc., e montou muitas peças em Roma, muitas polêmicas também, às vezes proibido também de ser encenado. De qualquer maneira, com todo esse múltiplo talento dele, ele faz algo que a gente pode dizer que é filme de verdade, não é narrativa teatral e nem é leitura de livro. Ou seja, na verdade, você vê, é interessante isso, o livro tem 8 capítulos, ele termina no 6º, porque ele captou que até o 6º era cinematográfico, vamos dizer assim. Depois tem cenas que não interessavam mais, que eram bem secundárias, concordo, o capítulo 7. Então, é muito interessante. E vocês vão ver do começo ao fim, o filme tem a centralidade na figura do príncipe, obviamente, né? Mas muito bem feito, né? Desde o começo dessa oração e termina também numa espécie de oração no final, né? Mas essa moldura da vida do começo dessa debacle, vamos dizer assim, da aristocracia do príncipe até o final mesmo da vida dele, que é o final do filme, né? Então, eu acho que o filme é muito amarradinho, embora tenha 3 horas de duração, sei lá, mas é uma coisa muito, muito prazerosa de se ver e que enche a vista, o coração, a mente, as sensações todas, né? E com atores maravilhosos, temos que lembrar, né? Eu gostaria de falar também dos atores. Eu acho que então o conflito foi bem marcado, não é isso? Vai ter esse conflito dele que vai ter que resolver, seja a questão financeira, seja a questão política, e ele vai dar a solução para os dois de alguma maneira, ou pelo menos a história vai levar a dar uma conclusão, a coincidência ou a providência, como vocês querem chamar. Mas também os atores são fenomenais, nos papéis muito apropriados. O Burt Lancaster, você já citou, depois pode ser comentado pelo Thiago. O Thiago gosta de contar essa escolha do Burt Lancaster. A Cláudia Cardinale, que está começando, o Alain Delon, que também praticamente vai ficar famoso com esse filme, né? O Alain Delon ainda está vivo, né? A Cláudia Cardinale também. Então, são figuras excepcionais. E os atores secundários não são menos importantes, concordo? São atores italianos muito, muito estimados e importantes também. Então, eu acho que a escolha dos atores está fenomenal. Eu acho que a Cláudia Cardinale, com todo respeito, está tão bem escolhida para o papel que ela vai fazer, porque ela tem algo, porque ela vem da classe pobre, né? E vai ser introduzido nessa vida aristocrática, obviamente não pode ser aceita, acabará sendo aceita, mas ela tem toda uma educação, ela se educou no Florença, tem que pensar que Florença é o suprassumo da educação italiana, né? O pai é rico, mas e um bronco, né? Que a gente conhece muito aqui no Brasil, esse tipo bronco, né? Mas, e, no entanto, educou a filha em Florença. Então, a filha tem educação, mas não tem a família de origem. Então, isso está muito bem, porque a Cláudia Cardinale tem algo, me desculpe os amantes da Cláudia Cardinale, tem algo de vulgar, né, na sua beleza, né? E, ao mesmo tempo, tem a finura da educação. Então, tem uma conjugação. E os gestos dela, como ela foi ensaiada, como ela foi dirigida para fazer exatamente isso que tinha que fazer. Quem foi educada, mas não é natural. Concordo? Totalmente, né? Ela faz isso muito bem. Ela faz um grande papel de uma pessoa bem educada, mas que não sai de dentro dela o gesto, concorda? Então, ela fala tudo certinho, faz tudo certinho, como foi educada, mas não é natural a ela, como é natural nos aristocratas, todos os gestos. E como Burt Lancaster, não sendo aristocrata, um americano bronco também, segundo o Visconti, acabou sendo o mais fino dos nobres do cinema, tá certo? Thiago pode comentar, se quiser. Essa escolha do Burt Lancaster, né? Eu ouvi de você, Federico, essa história, então, né? De que de início o Visconti não teria ficado nada feliz, né, com a sugestão da produtora, mas entrando em contato com Burt Lancaster, porque era um ator de filmes de gangster, né, noir americano, né, famoso por The Killers, né, o filme mais famoso dele. Isso, isso mesmo.
Então era um ator assim de é interessante, ele traz esse aspecto físico pro papel, e ele, desde o início, o vigor físico é uma coisa que é destacado, né, no início, sobretudo, na persona, né, na caracterização do Duque, né, do Duque não, né, do príncipe de Salina, é Fabrício, né, o nome dele. Então, nesse início, né, vocês falaram. É uma pena, não, você passou aí, não, eu não pude comentar, né? Perdi o momento, mas Não, não pode queria. falar. A gente pode, se puder voltar um pouquinho no início, né? Só para falar de coisas da cena, né? Da construção visual. Primeiro, né? O tempo dessa, embora seja tudo bem do crédito, né? Entra a música do Nino Rota, né? Que é um grande compositor da época, já tem um tom nostálgico, né? Instala uma certa atmosfera bastante olha, estamos num outro tempo, estátuas, o espaço, né? Desabitado ali do território, do feudo, né? Com aproximações à câmera desse filme, ela geralmente, assim, né? Pelo que eu percebo, né? Vocês podem comentar também alguma cena específica, mas ela tem bastante panorâmica, né? Bastante, não, são um uso, né, frequente de panoramas, entremeado com quadros estáticos, né, muitos planos bastante abertos, tanto externos quanto internos, que eu acho que caracteriza o que o Frederico estava falando, de um aspecto pictórico, né, do filme, um aspecto, ele se inspirou, parece que estudou muito, né, a produção, né, da época, né, do século XIX, toda da pintura italiana, sobretudo, para reconstituir esses ambientes, não é? E essa atmosfera, que é o mais difícil, né? Através dos ambientes, dos figurinos, uma riqueza de detalhes que não tem no livro, né? O livro não... O senhor do Piero Tosi, que vai acompanhar o Visconti por muitos filmes, né? Amigo do Visconti, um grande figurino, fenomenal, vai trabalhar em outros filmes com o Visconti, o Piero Tosi, e vocês têm até muitos filmes em que ele aparece, dá testemunhos sobre a relação com o Visconti, documentários, eu quero dizer. Então, o Thiago estava falando, então, o problema do Burt Lancaster é que ele era realmente esse bronco e acaba sendo fazendo um papel que não se esperava que ele conseguisse fazer, não é isso, Thiago? Aí o Thiago falou que... mas ele, ao mesmo tempo, parece que ele tinha realmente Qual era a cena que você queria que mostrasse? Interesses intelectuais. Não, esse início mesmo, esse traveling, nesse caso, né? Tem um traveling para entrada, que é uma entrada na casa, e que também tem o vento, né? Que vai ser um elemento bastante importante no filme, né? O Alexandre provavelmente vai comentar uma cena, que é a cena preferida dele, talvez a minha também, tirando o baile, que não é uma cena, mas aí a entrada, né, o corte para dentro, e essas cenas aqui, esses quadros, com um pouquinho de pan, né, pan, para quem não sabe, é o movimento, a câmera fixa no eixo, e o movimento para a esquerda ou para a direita, né, na horizontal. Então, esse é o movimento mais recorrente desse filme. E é diferente de outros filmes do Visconti, para quem acompanha a filmografia dele, um movimento que vai ser cada vez mais recorrente, que é muito criticado nos filmes posteriores dele, por alguns, né, hoje visto como antiquado, é o zoom. Esse filme, eu acho que não tem zoom, pelo que eu lembro, eu não consegui atentar, não bateria o martelo, mas esse filme não tem zoom. Então é incrível que é um lento pan, né, lentas panorâmicas e quadros estáticos, assim, né, quebrando também esse pouco movimento. Então eu acho que isso diz muito sobre a temporalidade do filme desde o início, que é um movimento meio... um movimento que não é um movimento, né? Como se a história é um movimento meio estagnado. Essa pan, assim, quase tem a temporalidade
que os personagens estão dizendo que é a temporalidade da Sicília, que é de uma coisa meio modorrenta, né, meio decadente, estagnada. Justamente, isso é a atmosfera do que se diz da Sicília, né? As pessoas que não são ativas. Eu nunca fui a Sicília. Não, eles são ativos porque não são porque parece que sempre dependeram de outros governantes. Então, acho que tem todo esse clima que eles querem passar, de gente que não toma decisão, mas fica, então, esse paradoxo, vamos dizer, da coisa avançando ao mesmo tempo que tardando, né? Esse duplo movimento. Né? Então, um movimento mais lento, vamos dizer assim, que também tem a ver com essa ideia da aristocracia, né, que tenta manter, mas ao mesmo tempo quer aderir às novidades, mas também não avança, né? Então, é bastante interessante tudo isso que o Thiago falou, conjuga o conteúdo com o recurso do cinema, os recursos do cinema e do movimento, né? Com toda certeza. Eu acho que essa quebra constante das algumas panorâmicas, por exemplo, para mim, assim, Soul, né, são experimentadas, a gente teria que ficar analisando cena por cena, mas algumas panorâmicas, por exemplo, nas cenas de batalha, não é? Elas são bastante, pelo enquadramento bastante aberto, elas são distanciadas, né, meio frias, não é uma batalha filmada com empolgação, com paixão, né? E ao mesmo tempo é uma riqueza de detalhes e uma perspectiva um pouco, eu diria, não desconstrutora, né? Mas qual é a melhor palavra para isso? Eu diria que é uma perspectiva clínica, assim. Clínica, Isso, é algo assim. Eu tô pensando na palavra que me ocorreu, mas tem muita gente associa o Visconti, né, a uma emoção e uma sensualidade que estão presentes nesse filme muito fortemente, mas tem um aspecto racional, intelectual, né, muito forte, né? O zoom é muito mais emocional. O zoom do Morte em Veneza, em que o enquadramento vai focando e fechando num close-up muito rapidamente, não é? Com a coisa até abrupta, né? Leva a esse toque de emoção. O Visconti vai ficando um pouco mais, talvez, emocional, embora não perca o lado cerebral. Mas nesse filme eu acho que o equilíbrio é muito forte entre essas duas dimensões do cinema dele, né? Eu acho essa que você comentou, Thiago, da batalha, um excelente exemplo, eu acho que é da grande tensão do filme. É um filme que foca exatamente em elite, basicamente é uma elite aristocrática, é uma elite econômica, seria essa burguesia representada perfeito, que o pai da personagem da Cláudia Cardinale. A cena da batalha e algumas outras cenas bem específicas que a gente provavelmente vai comentar aqui, elas são o momento da tensão do filme, a tensão histórica, porque essas disputas e negociações que se dão no nível palaciano se refletem no nível objetivo da vida de milhares de pessoas. Então, é interessante porque na cena da batalha é quase como se não fosse realmente uma batalha no sentido clássico, mas é uma massas e multidões, tanto que essa cena pode um linchamento. Ou seja, ao mesmo tempo que tem soldados matando um dos cantos da cidade, no outro, o chefe de polícia está sendo linchado, que acabou de ordenar a execução de 7 jovens, está liderado pelas famílias desses jovens. Ou seja, essa ideia de que o que ocorre com o personagem do Príncipe de Lampedusa de maneira calma e calculada, no nível da rua, como podemos dizer assim, é o puro caos, ou seja, a história afeta de maneiras distintas os indivíduos dentro do local em que eles se encontram de uma grande pirâmide social. E é muito interessante porque eu acho que eleva o filme. Ele consegue mais do que simplesmente, não que fosse pouco ser isso, mas mais do que simplesmente minúcias e angústias da vida desse personagem aristocrático, e ganha realmente o estatuto de talvez o melhor filme já feito sobre processo histórico.
Exatamente porque o Dante, ele correr para a questão de como as massas, digamos assim, afetadas por esse mesmo processo. E a consequência desse processo para essas massas trabalhadoras, as classes populares, os camponeses, tem um peso muito distinto, é um peso de vida e morte. Um peso de violência contínua, de muito sangue, e de cerceamento constante de suas liberdades. Tem uma cena seguinte, pouco depois, que eu acho muito irônico, assim, que o filme corta dessa batalha sangrenta, que se vive para a viagem da família Lampedusa, da família Salinas, ou seja, eles vão, sempre fizeram, nesse período do ano, eles vão para uma outra cidade, onde eles são recebidos, como, obviamente, a casta nobiliária eles são, só que no meio do caminho tem uma espécie de barreira militar. Barricada, né? Barricada, isso. E eles interrompem o caminho deles, né? O soldado para, e eles falam, não, vocês não podem passar por aqui, assim, civil não pode passar. E aí o personagem do Alain Delon, que é o Tancredi, né, que é do nobre, e que também é um oficial do exército garibaldino, fala, mas isso é um absurdo, nós somos a família de Lampedusa, e eu, oficial, eu lutei há 2 semanas atrás, nessa batalha que estamos vendo, onde ele perde o olho, né, o olho é afetado de alguma forma, e ele fala, exijo que eu tenha passagem. E os soldados, como o Carlos Frederico muito bem apontou, numa Sicília, que parece nunca mudar realmente na sua família, decidem abrir a barricada só para a família nobre passar. Mas logo na sequência eles fecham e aí o que o Visconde faz? Ele mantém a câmera parada, mostrando os camponeses que não puderam passar. Ou seja, agora temos uma barricada, só que os nobres continuam podendo passar dos camponeses. Essa coreografia e esse plano é incrível. É da coreografia militar antiga, né? Que a gente fica impressionado com a coisa. Quando o Alain Delon é ferido, você pode até nem reconhecer o Alain Delon, né? Porque ele é ferido no meio, com distanciamento de câmera. A palavra que eu estava pensando é as cenas que seriam de espetáculo, de batalha, pelo menos, né? Ele nos serve, o Visconde filma meio desdramatizado, de maneira distanciada, assim, como você disse, clínica, assim, meio um olhar histórico, assim, de testemunha, sem se aproximar. Não é filme de guerra que a gente, né, e o som, inclusive, não tem trilha sonora, a escolha aí, né, ele não põe música, que é a ênfase, né, emocional, é o contrário, é o som ambiente com as cornetas, umas marcações, que é um negócio assim super despojado, super desdramatizado. Você só ouve as cornetas, né? O som do lugar. E isso é muito assim, digamos, não apelativo, né? Em termos de filmagem de batalha, né? Mas mesmo assim o filme fez sucesso, né? Não sei se essas cenas implicaram nisso, mas o fato de ter essas cenas é engraçadíssimo. O trailer. Vocês já viram o trailer da época? O trailer parece que é um filme de um épico de muita batalha, muita ação. Não tem ação nenhuma o filme, né? Essa ação é filmada como não ação. Quase, né? Como uma coisa, olha, aconteceu isso daí, né? Todo mundo sabe que a expedição dos 1000, né? Um exército meio improvisado do Garibaldi, né, considerado bastante inferior, conseguiu vencer, né, o exército o exército treinado, né, profissional do Reino das Duas Sicílias. É isso que está mais ou menos retratado de maneira metonímica nessa sequência. Mas ele não explica isso, ele não é didático nisso. Aí já, como você disse, Alexandre, já tem um corte para essa jornada no livro, se eu não me engano, essa jornada aí para casa de veraneio, não é isso, Frederico? Dona Fugata, que você que releu agora. Não é uma espécie de fuga para tentar se afastar da batalha. No filme, não. No filme não parece que é uma fuga, parece que é parte da rotina, como o Alexandre diz. Não fica claro no filme, né? E aí eles chegam nessa... Todos são muito aristocráticos, não pode transparecer nada, né, de emoção negativa, claro, como se fosse a vida normal. Então, eu acho que o Visconde tem essa sensibilidade para passar isso.
como se portaria um nobre, mesmo que estivesse fugindo, não fugindo, não pode fugir, seria ridículo. Então, você blasé, vai... né? É a perspectiva histórica blasé, né? Ele vai lá na maior elegância, tá certo? Tá jogando a bomba na sua cabeça, você finge o dia a dia. Mas é muito chique, viu? E tem uma frase, Frederico, concordo inteiramente com você, que tem uma frase no filme que é maravilhosa, que resume isso. É o momento em que eles vão ver, um pouco mais para frente, o prefeito da cidade de Dona Fugata, né? É o momento em que o nobre decide fazer um compromisso. É uma cena muito sutil, em que ele fala para a mulher, olha, me lembre de convidar o prefeito, né, para jantar conosco. Ela, ok. Aí ele fala, e fale para ele levar a mulher. Aí, quando ele fala isso, ela diz, mas por que ele tem que levar a mulher dele? Eu falo, não, é de bom tom. E ela não aceita a ideia. É muito sutil a cena, mas dá-se a entender que, porque ao permitir que a esposa dele seja convidada também, é como se ele sendo prefeito como um igual. Ou seja, como se fosse um outro nobre. E se fosse só o prefeito, é quase um serviçal. Nós estamos dando uma migalha para o serviçal poder se encontrar conosco. Agora ele eleva no estado. E na cena logo seguinte, que é o início dessa recepção, um dos filhos dele, mais novo, chega correndo, rindo, e fala, o prefeito chegou de fraque. E quando ele fala que o prefeito chegou de fraque, o nobre, o Buster Lancaster, se levou incrivelmente sério. Todos estão rindo, mas ele com uma cara de assim, como se ele tivesse morrido. E o Alain Delon, que faz o sobrinho, né, comenta, a sua expressão, tio, está mais chocada do que quando trouxeram a informação de que os Galdinos desembarcaram na Sicília. E, de fato, se você compara as cenas, a cena em que ele descobre que ele recebe a informação pela carta, que os garibaldinos chegaram, ele que rasga a carta, ele parece muito mais só estressado do que quando ele é informado que o prefeito chegou de fraque. Assim, fundo, a visão começa ali, é quando aquele indivíduo plebeu, ou seja, dentro da mentalidade dele ainda é um plebeu, não só entrou no palácio dele, como está entrando usando uma roupa que acredita ser a roupa que a nobreza usa. Então, é uma série de... essa a dinâmica do filme, né? Essa tensão. Mas eu acho que esse contraste vai aparecer em vários momentos, mesmo desse Dom Calógero, não é? Que é o pai. Ele não vai com a mulher, ele vai com a filha, porque ele não tem mulher, ele vai com a filha, não é isso? Não é essa cena que vocês estão falando? Uhum. Então, inicia com essa... Agora, eu queria só acentuar isso, porque, como eu enfatizei no começo, o conflito, na verdade, o conflito do príncipe com essa novidade, são duas as novidades. Eu acho que é paralela a novidade da chegada dos garibaldinos, não é? Que é marcada pelo soldado morto, com a chegada do prefeito na casa dele. São duas novidades que não poderiam ter acontecido, mas ele aceita realisticamente o príncipe, e elegantemente, como se fosse a rainha da Inglaterra recebendo o abraço da Michelle Obama, tá certo? Então, ele aceita, né? Porque teve essa cena que o pessoal comentou, intimidade, mas parece que ela até teve intimidade, gosta a Elizabeth, né? Mas, de qualquer maneira, e também com como é que chama? O líder do África do Sul, né? Aquele que foi... bom, todo caso, porque esse pessoal tem com a aristocracia, não se pode tocar, não se pode beijar, não sei, em todo quebra caso... de protocolo, né? Quebra de protocolo. É o protocolo, Então, quebra-se o protocolo. Mas, em todo caso, o paralelo que eu queria fazer é o seguinte, vai entrar ali a parte política, que é os garibaldinos, né? E a parte agora financeira, que é o prefeito que entra, porque não é porque ele é prefeito, não é político, ele não entra como político, ele entra como homem de dinheiro, que está cheio de dinheiro, um bronco horrível, cheio de dinheiro. E, no fundo, é a solução do príncipe, como a gente sabe, né? Uma das soluções nesses dois lados, o financeiro e o político. Essa coisa, para mim, paralelamente no filme, né? E também eu acho que a mulher dele sabe que o príncipe é um pouco namoradeiro, né? Como é que se diz isso, Thiago? Fala isso. Não encontrei uma palavra melhor, né?
não é muito fiel, né? Então ele já fica desconfiado, vai trazer mais uma mulher na minha casa? Eu estou inventando isso. Sim. Porque ele é famoso de ter vários casos assim. O pior é que mesmo a mulher é muito melhor que a mulher mesmo dele, mas que é a Cláudia Cardinale, né? Só que vai ficar para outra, né? Ótimo. Exatamente, Frederico. Agora, eu Alexandre, queria falar desse jantar também, porque ele vai receber no jantar. O filme, é porque eu gosto de comidas gostosas, né? O filme descreve detalhadamente a comilança do jantar. E o Visconti faz isso. O Visconti faz exatamente o que o filme fala. Você sente o cheiro no cinema do prato que eles vão abrir e cortar lá, porque vão servir um pastelão, porque o pessoal está preocupado se vai ter sopa, porque é chique na nobreza começar com sopa. E o príncipe manda servir com a mulher, para surpresa dos hóspedes, que vão ficar contentíssimos. É um detalhe que o Visconti mostra no filme, que só quem sabe que, na verdade, eles vão servir um pastelão de entrada e o pessoal vai ficar maravilhado, porque todo mundo esperando uma sopa horrorosa de água suja e vem aquele pastelão de início. Olha aí o pastelão. Que tem um cheiro maravilhoso quando ele corta, diz o filme, o livro conta isso. Quando o príncipe corta o primeiro pedaço, sai um cheiro, uma fumaça maravilhosa, com cheiro de frango e prosciutto italiano, e todo mundo está se deliciando ali, as caras de alegria de todo mundo, viu? Esse é um detalhe, porque é um pouco a psicologia do príncipe, que já tramou com a mulher uma coisa mais, vamos dizer, humana, né? E menos aristocrático, vamos dizer. Eu acho um excelente ponto, Frederico. Realmente é uma cena que tem uma textura muito intensa. Mas eu queria até perguntar, Thiago, eu acho que tem uma outra cena antes que talvez você queira comentar a cena que você mencionou sobre. Eu acho que é quando eles chegam na cidade e entram na igreja. Estou correto em pensar? Não? Você por favor comente, mas Alexandre, posso fazer só uma breve ancoragem para quem não estiver lembrando bem do filme? Eu acho que talvez um pouquinho você fez uma descrição do plot, da trama básica, mas eu acho interessante destacar, não é? O príncipe, que é o Burt Lancaster, passa a apoiar, não é, a visão adaptativa do Tancredi, do sobrinho, que ele considera mais ou menos, apesar dos filhos dele, ele tem 7 filhos, não é isso? Ele considera que, na verdade, é com quem ele se identifica, com o sucessor, digamos, espiritual dele no filme, é o personagem que interessa a ele o tempo todo, né, para a posteridade, né, que ele vê como prolongamento, mesmo com diferença da herança da família. Né? E isso é muito bem retratado na cena inicial de apresentação do Tancredi, né, do Alain Delon, quando ele é apresentado através do espelho, né, pela uma cena famosa, enfim, não precisamos voltar ali, mas ele aparece primeiro no espelho, enquanto o Burt Lancaster está se contemplando, fazendo a barba depois da noite com a prostituta, né? E aí o Tancredi chega e diz, eu acho que é importante a gente lembrar, enfatizar isso, que foi muita referência histórica no início. Ele diz, olha, o Tancredi justifica, eu vou me unir aos revoltosos contra o reino da Sicília, embora a nossa família tenha sempre sido aliada, enfim, parte da futebol aqui. A parte do história comando, entrando dentro do processo, o processo histórico invadindo a live. Parte da elite dominante do reino, né, e com as suas alianças, o Tancredi diz, olha, nós precisamos nos unir a esse novo partido, né, que é o da unificação. Por quê? Porque justamente existe esse componente ambíguo, né? Ou enfim, essa mistura aí, né, daqueles que você falou dos 4, né? Mas simplificando, a gente tem um lado mais republicano, não é? Alguns líderes mais republicanos, principalmente o Garibaldi, que no fundo está querendo lutar pela República, embora faça uma concessão e aceite a autoridade do rei, né, de Piemonte para tomar, né, Piemonte Sardenha, da família Savoia, para tomar as duas
as duas Sicílias, né, o reino das duas Sicílias. Então ele aí fala, olha, justifica com uma frase que eu acho que é lapidar, além daquela frase sobre a qual o Alexandre pode falar, que é a frase emblemática do filme, a gente não falou até agora, mas ele tem uma frase aí muito importante que é, olha, se nós nobres não entrarmos, não participarmos desse processo, vai dar república. Então, para evitar o mal maior, para que seja mantido pelo menos a monarquia e a aristocracia, é uma monarquia com aliança burguesa, uma monarquia, na verdade, que visa, tem essa perspectiva industrialista, modernizadora, né, do Piemonte. Se a gente não se aliar como classe ou como indivíduos, né, isolados, se a gente não fizer parte disso, nós vamos ser, aí é que vai ser radicalizado o movimento e os republicanos vão acabar tirando qualquer papel da aristocracia. Então nós vamos entrar por isso, e o Tancredi é super cínico em vários momentos. Depois da vitória, por exemplo, ele diz, ele praticamente, né, diz, graças a Deus tirei essa camisa vermelha, né, não quero mais usar isso. Então é justamente uma visão instrumental e, digamos, cínica do Tancredi, né? E o príncipe, o Butler Lancaster, nesse momento ele compreende isso, né? Ele diz, logo depois de uma cena para o padre, né, ele diz, olha, eu entendi uma coisa, é isso que a gente precisa fazer, é essa adaptação, mas ele não se considera, ao mesmo tempo, parte desse futuro. Ele colabora nessa passagem, então é um papel ambíguo, né, diferenciado dele, porque ele, ao mesmo tempo, é um ator que permite, aceita, se resigna a essa passagem para um futuro em que a aristocracia vai ter um papel reduzido, um papel, né, vai ser uma das forças, não vai ser mais a força dominante, né, junto com a burguesia industrial, mas, ao mesmo tempo, ele não se vê como alguém apto para realmente assumir a liderança, então ele rejeita uma participação maior nesse processo, ele entrega, digamos, isso para o Tancredi. Então o filme, assim, tem pouca ação no filme, e é complexa, é delicada esse conflito, essa ambiguidade aí desses dois personagens, mas eu acho que basicamente o filme conta isso, né? Como esse personagem âncora, né, fundamental, que é o Butler Lancaster, enxerga essa transição, vendo no Tancredi essa possibilidade de adaptação e, ao mesmo tempo, se resignando a assistir isso de camarote, como voyeur, porque ele não faz parte desse novo mundo, né? Então, acho que é um pouco isso. Interessante. O Tancredi é a novidade, mas ao mesmo tempo é a permanência, não é? Qual é a frase, então, Alexandre? A frase maravilhosa, que precisamos mudar tudo para que não mude nada. É uma frase que ressoa bastante, não só na história da Itália, mas acho que na história da América Latina como um todo. Basicamente, e tem uma outra maravilhosa também no filme, essa é a frase mais famosa do filme, né, que é quando ele fala isso para o príncipe de Lampedusa, e depois o próprio príncipe repete essa frase num outro contexto. Ele fala, quase como um mantra, ele diz, mudar tudo para que não mude nada. Mas tem uma outra frase que aí já é do príncipe de Lampedusa, que ele diz, a nossa terra é conhecida por seus compromissos históricos, conhecida historicamente por seus compromissos. E essa é basicamente uma frase que ressoa bastante assim, na história da América Latina, de uma parte da Europa, não da Europa como um todo, mas com certeza em grande parte da Itália, né, grande parte da história italiana, essa frase ressoa bastante. E eu achei esse ponto que o Thiago falou perfeito, até para indicar aquela. Eu vou aqui fazer uma coisa, caprichosa. Eu vou pular para a minha cena favorita do filme, não em termos de diálogo. Minha cena favorita do filme em termos de diálogo é uma outra, mas em termos de imagem e logo depois que eles chegam na cidade de Dona Fugata, nessa translado, né, da família Salina, família da casa de Lampedusa,
eles são recebidos com... eles têm uma recepção de chefe de Estado. E o filme é maravilhoso porque em nenhum momento tem um personagem que explica o porquê eles são recebidos dessa forma. Porque não precisa explicar. Nós entendemos que deve ser uma tradição antiquíssima em que a família de Lampedusa, ao chegar nessa cidade, está sob o domínio da família dessa casa já há muitos séculos, seria recebida na igreja. Esse é um costume, inclusive, que famílias nobres tinham desde de épocas pré-cristãs. Quando era o Império Romano ainda, a chegada de um chefe era primeiro marcada pela recepção na cidade por parte das autoridades locais e depois seguia-se para um evento religioso. Essa prática foi mantida durante toda a Idade Média cristã na Europa e mantida no século XIX, já no nave. Então, eles chegam na cidade, são recebidos pelo prefeito, que é mais rico do que o nobre, né, o Fabrício Salinas, né, o personagem do Burt Lancaster, e são recebidos por todos os camponeses e plebeus da cidade, e o primeiro lugar que eles vão é para a igreja, onde está realizada uma missa em latim. Só que aí é a cena mais interessante, porque quando eles saem da carruagem que eles vieram, e no percurso como um todo, subentende-se que ele estava tendo ventania, areia e poeira. Então, quando eles chegam na cidade, eles são cobertos de poeira. Só que, como o Frederico muito bem observou, sempre mantendo uma espécie de elegância e uma que seriam características da nobreza. Opa! Mais uma vez a história entrando aqui na transmissão ao vivo, mais uma vez as forças da história entrando aqui. E essa é a sequência, em que eles basicamente entram na igreja, extremamente elegantes, porém cobertos de poeira da cabeça aos pés. Obviamente, algo quase do realismo fantástico. Eles são os únicos que estão cobertos de poeira na cidade. Nenhum dos plebeus, o prefeito não está coberto de poeira. E essa é a hora. Eu acho que é um excelente exemplo do Pan que o Thiago descreveu há alguns momentos atrás aqui na live. Exatamente que ele foca nessa imagem dessa família nobre sentada em cadeiras exclusivas, claramente que elas são reservadas à família da casa de Lampedusa, como falei, cobertos de poeira, assistindo à missa numa posição privilegiada, distinta daquelas em que todos os demais na igreja estão assistindo. E a poeira é exatamente dando essa ideia de que já é algo do passado, ou seja, é algo que é feito quase que numa espécie de comportamento automático por parte dos outros, do restante da população da cidade. Essa sequência, o Pan, dando os rostos do nobre cobertos de poeira, sentados, que estão sentados, todos os demais estão de pé durante a missa, mostrando que eles já são uma relíquia do passado, mesmo que os demais presentes na igreja não percebam isso, ou seja, nem o prefeito percebe, ainda há uma deferência constante para com eles, né? Tem uma cena que descreve isso de forma muito clara, é uma cena muito rápida, em que o Tancredi, logo depois da batalha, traz o seu superior, né, o general, para conhecer o tio, conhecer o príncipe. E ele bate continência para o príncipe e fala excelência, ou seja, usando o pronome de tratamento que se usaria um nobre. E aí o Tancredi, a câmera assume a perspectiva, uma tomada em POV, né, tomada em primeira pessoa, como se fosse o príncipe de Lampedusa vendo o Tancredi vira para ele e sussurra. Essa é a primeira vez que eu vejo o general desrespeitando uma norma do Garibaldi. A norma é não pronome de tratamento para abordar os novos, seriam parte agora e cidadãos iguais. E claro que ele não faz por excelência. O prefeito tem uma deferência gigantesca para com o personagem do príncipe de Lampedusa. Essa sequência também é maravilhosa, porque quando mostra um traço muito interessante, que é uma das coisas que é mencionada no filme, é o fato de que a nobreza era uma qualidade tão vista como essencial a essa família, parte da sua natureza, que não há um medo por parte do nobre de ser tocado de um que pode ser inferior, ou seja, ele fala, padre, me passa a toalha e me seque.
Aí ele até fala, não, esfrega com força, ou seja, pode me tocar. É basicamente dizendo assim, eu não ligo que me toque ou que eu esteja no seu círculo, porque ele era tão seguro da sua própria superioridade em relação aos demais, uma superioridade simbólica e quase que quintessencial, que não há uma espécie de medo em ser igual, em estar no mesmo ambiente que os plebeus. Essa não é a questão. A questão é que esses plebeus vão passar a ter um pouco maior do que talvez o que ele já teve um dia, né? Agora eu acho que eu falei bastante, gente. Não, tá Gostaria ótimo. gostaria de perguntar